Olá, estamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, uma lição muito importante. Vamos orar ao Senhor em nossos corações para que Ele nos dê o entendimento da Sua palavra, para compreendermos o seu querer para cada um de nós. Essa lição muito importante vem falando sobre o serviço da comunhão. O serviço da comunhão nada mais é do que a Santa Ceia. Vamos ver aqui o que compreende a Santa Ceia e a importância dessa prática nas nossas vidas para a comunhão com Cristo, para a comunhão com a divindade. O verso áureo diz assim, 1 Coríntios 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A nota inspirada diz assim: na primeira festa que compareceu com os discípulos, Jesus lhe deu o cálice que simbolizava a própria obra em favor da salvação deles. Na última ceia, deu novamente ao instituir aquele rito sagrado pelo qual sua morte seria anunciada até que venha. Então nós vemos aqui o próprio Cristo instituindo para a sua igreja o rito da Santa Ceia, o princípio e a doutrina da Santa Ceia. Algo muito importante para a comunhão do crente com o próprio Cristo. E aqui a Santa Ceia nos faz lembrar do sacrifício de Cristo, a Santa Ceia nos faz lembrar do amor de Deus em favor da humanidade até que Ele venha. É um rito permanente até a volta de Cristo, para então fazer lembrar do povo o sacrifício do Salvador. Jesus lhe deu o cálice que simbolizava a própria obra em favor da salvação dele. Então, a Santa Ceia é um rito sagrado que nos faz lembrar da obra salvadora de Cristo em favor de cada um de nós, da obra salvífica de Cristo em favor de cada um de nós. Ao participarmos, então, deste rito sagrado, desse emblema sagrado, estamos a cada dia nos unindo mais a Cristo e também pregando o Evangelho através da prática desse rito até que Cristo volte novamente. Então a Santa Ceia é uma prática de muita importância para o crente, para o cristão. É um memorial divino. Ele disse, fazer isto em memória de mim. Então, um memorial divino também. Então a Santa Ceia, ela não é um mero símbolo, mas sim é uma verdade, uma das verdades centrais aqui do cristianismo, porque mostra, então, o sacrifício de Cristo, demonstra a sua obra salvadora em favor do ser humano pecador. Então, é uma das verdades centrais da nossa fé em Cristo. Junto com o batismo, é uma das verdades importantes. O batismo e a Santa Ceia são ordenanças importantes da parte do próprio Cristo quando esteve aqui no seu ministério. E nós devemos observar essas ordenanças em nossa vida, porque também nos faz lembrar da obra salvífica de Cristo, e ao lembrarmos da obra salvífica de Cristo, nós podemos, então, nos voltar para Ele, podemos buscar uma nova vida, podemos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa mente. Um dos objetivos que Cristo pediu para continuarmos a prática desse rito sagrado é que o Espírito Santo pode trabalhar dia a dia conosco, através, então, de relembrarmos esse emblema sagrado. E quando nós relembramos, então, o sacrifício de Cristo na nossa vida, podemos nos arrepender dos nossos pecados, podemos nos voltar mais e mais para Deus através de uma comunhão e também dentro desse rito sagrado que é a Santa Ceia. O primeiro tópico nos fala a ceia do Senhor. Porque Cristo estabeleceu a Santa Ceia para nós, qual deve ser a nossa atitude em relação a ela? Mateus 26, 17 a 19, 26 a 29, 1 Coríntios 11 e 26. Vamos ler aqui Mateus 26, 19 em diante. Porque Cristo estabeleceu a Santa Ceia para nós, e qual deve ser a nossa atitude em relação à Santa Ceia? E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos. E disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, a Santa Ceia, ela nos faz lembrar da morte de Cristo em nosso favor, em nosso lugar, em favor da humanidade caída, da humanidade pecadora. Nos faz lembrar da sua vinda para nos resgatar desse mundo de pecado. A Santa Ceia, o pão e o vinho, no caso, o suco de uva, nos faz relembrar do sacrifício de Cristo por nós, o seu corpo que foi entregue em nosso lugar para ser dilacerado em nosso lugar. O vinho, o suco de uva, que representa o seu sangue, sendo vertido na cruz do Calvário por cada um de nós, representando então que Cristo deu a sua vida por mim e por você, por toda a humanidade, trazendo graça e salvação a toda a humanidade, por meio da entrega do seu corpo, da sua vida, o seu sangue vertido por cada um de nós. Assim, o pão e o vinho aqui na Santa Ceia representam biblicamente o corpo e o sangue de Cristo, que foi oferecido por ele como sacrifício em favor de toda a humanidade, em favor de todos os pecadores, com o objetivo de redimir, de salvar todos nós, seres humanos pecadores. E cada vez que nós participamos, então, da Santa Ceia, nós estamos relembrando o sacrifício de Cristo em favor de cada um de nós. Estamos em comunhão com Cristo, estamos buscando ser salvos, estamos buscando estar mais perto de Cristo, estando mais perto de Cristo, estamos salvos então. E qual deve ser a nossa atitude em relação a esse preceito que Jesus pediu sobre o rito da Santa Ceia? Qual deve ser a nossa atitude? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. A nossa atitude é deve ser praticar essa forma de comunhão com Cristo, a Santa Ceia, até que ele volte. É a vontade de Cristo que nós pratiquemos então esse rito para relembrarmos o seu sacrifício, para relembrarmos o seu propósito, o seu sacrifício, a sua graça e salvação em favor da humanidade, em favor de cada um de nós. Então é o desejo de Cristo que nós pratiquemos a sua verdade em relação à Santa Ceia até que ele volte como parte de uma comunhão primordial com ele. Por isso nós devemos então praticá-la até que Jesus volte. Esse é o pedido de Cristo em favor de cada um de nós, para que observemos esse emblema sagrado que nos faz refletir sobre a nossa condição espiritual, que nos faz refletir sobre a nossa pecaminosidade, os motivos que levaram o Salvador a morrer em favor de cada um de nós, que demonstra o verdadeiro amor de Cristo em favor de cada um de nós. Então esse emblema sagrado, ele nos revela o grande amor de Cristo em favor de cada um de nós ao dar a sua própria vida para resgatar o ser humano. Nos relembra a volta de Cristo, que virá para nos resgatar definitivamente de todo o pecado, desse mundo maligno. E então todos nós devemos não nos ausentar desse serviço sagrado, mas todas as vezes que tivermos oportunidade, devemos buscar praticar, então, participar dos emblemas sagrados da Santa Ceia do Senhor. Ao participar do pão e do vinho com os discípulos, Cristo se comprometeu como redentor deles. Confiou-lhes o novo concerto pelo qual todos os que o recebem se tornam filhos de Cristo, filhos de Deus e cordeiros de Cristo. Por esse concerto, todas as bênçãos que o céu poderia conceder para esta vida e para a futura pertencem a eles. Esse concerto devia ser confirmado com o sangue de Cristo.
E a ministração da ceia devia manter perante os discípulos o infinito sacrifício feito em favor de cada um deles, individualmente, como parte de toda a grande humanidade caída. A Santa Ceia aponta à segunda volta de Cristo. Ninguém deve se ausentar da ceia porque alguns indignos talvez estejam presentes. Todo discípulo é convidado a participar publicamente e assim dar testemunho de que aceita a Cristo como Salvador pessoal. Então, toda vez que nós participamos da Santa Ceia, nós estamos, além de reconhecer os nossos pecados, além de estarmos reconhecendo os nossos pecados, estamos reconhecendo que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador pessoal. É nessas ocasiões, por Ele mesmo indicadas, que Cristo encontra seu povo e os revigora por sua presença. Corações e mãos indignos podem até mesmo servir à ordenança, mas o próprio Cristo está ali para ministrar a seus filhos. O segundo tópico nos fala Cristo, o pão do céu. A letra A, como Cristo se identificou com a provisão do pão que concede vida, 1 Coríntios 11, 23 a 25, João 6, 33 a 35, 50, 51 e 63. Vamos ler aqui 1 Coríntios, como Cristo se identificou com a provisão do pão que concede vida. Porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Diz assim João 6, 33 a 35. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então nós vemos aqui, irmãos, o próprio Cristo, ele se identifica aos seus discípulos e a nós hoje como o pão da vida. O pão que desceu do céu. Assim como nosso corpo precisa de um pão material para nos sustentar, para nos alimentar, Cristo ele se apresenta como o pão na vida no sentido espiritual, o pão que vivifica, o pão que dá o sustento para a vida espiritual de todo crente, de todo cristão. E assim nós necessitamos diariamente nos alimentarmos desse pão. Cristo disse aos seus discípulos que ele era o pão que desceu do céu, o pão da vida. Aquele que tivesse parte com ele, Cristo estava dizendo, esse terá a vida eterna. Porque aquele que se dispõe então a comer esse pão, que é o próprio Cristo, que é o corpo de Cristo, o pão que Cristo oferece, essa pessoa é porque ela tem convicção que Cristo realmente é o Salvador do mundo, que Cristo realmente ele se sacrificou por cada um de nós. Então, quando nós nos dispomos a participarmos da Santa Ceia, nós cremos que Cristo realmente é o nosso Salvador pessoal. E quando nós nos alimentamos do pão espiritual dia a dia, todos os dias, estudando a sua palavra, conversando com Cristo através da oração, nós estamos reconhecendo e aceitando a Cristo como nosso Salvador. Então, aceitando a Cristo como pão, o pão da vida significa que nós cremos nele, significa que nós aceitamos o seu sacrifício, que nós o reconhecemos de fato, que ele é a fonte da vida eterna. E hoje também nós precisamos, então, nos alimentar do pão da vida eterna, que é Cristo Jesus. E como nós podemos nos alimentar desse pão? Estudando a palavra de Deus.
orando, falando com Cristo diariamente. Assim nós estaremos nos alimentando de Cristo, tendo uma comunhão mais íntima com Ele, estudando a Bíblia, pois ela também representa a nossa alimentação espiritual, nos fortalece espiritualmente. Ela representa a alimentação espiritual que tanto precisamos, que é o pão espiritual. Então nós precisamos seguir as orientações de Cristo, nos apegarmos a Ele, nos voltarmos a Ele, porque Ele é o pão da vida. Quando nós temos parte com Ele, nos alimentando desse pão, estamos fortalecidos para superar os desafios desse mundo, os desafios terrenos. Comer a carne e beber o sangue de Cristo é o mesmo que recebê-lo como Salvador pessoal, crendo que Ele perdoa nossos pecados e que somos completos nele. É contemplando-lhe o amor, permanecendo nele, observando-o, que devemos nos tornar participantes da sua natureza. O que o alimento é para o corpo, Cristo deve ser para a alma. A comida não pode nos beneficiar a menos que a comamos, a menos que se torne parte de nosso ser. Portanto, Cristo não tem valor para nós se não o conhecemos como Salvador pessoal. Um conhecimento teórico não nos beneficiará. Devemos nos alimentar dele, recebê-lo no coração, para que a sua vida se torne a nossa. Seu amor, sua graça devem ser assimilados. A vida de Cristo, que dá vida ao mundo, está em sua palavra. Era por sua palavra que Jesus curava doenças, expulsava demônios, pela palavra acalmava o mar e ressuscitava os mortos. E o povo dava testemunho de que a palavra dele tinha poder. Ele proferia a palavra de Deus como havia feito mediante cada profeta e mestre do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo, e o Salvador deseja firmar a fé de seus seguidores na palavra. Quando sua presença visível fosse retirada, a palavra devia ser a fonte do poder deles. Então, a Bíblia Sagrada representa Cristo, o pão que desceu do céu, e diariamente nós devemos nos alimentar através da comunhão com Cristo, pela oração e pelo estudo da palavra. Cristo representa o pão da vida eterna, o pão que desceu do céu para a nossa vida. Precisamos dele a cada momento para nos fortalecer, para continuarmos vivendo. A letra B nos diz: o que devemos aprender do modo como Cristo respondeu quando desafiado por Satanás a utilizar o próprio poder criador para fins egoístas? Mateus 4, verso 4, diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Cristo respondeu a Satanás naquele momento de provação ali, naquele momento de desafio, na verdade, que o ser humano não vive só do pão material, no sentido material, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, porque esse é o pão espiritual. E Cristo é o nosso pão espiritual. E a Bíblia Sagrada representa Cristo também como pão espiritual, a nossa alimentação espiritual. Então o homem não vive só de pão, mas o que fortalece o homem no sentido espiritual é uma vida devocional com Cristo, onde nós nos alimentamos da sua palavra, da Bíblia Sagrada, e ela nos dá poder para vencermos o maligno e as situações que estão ao nosso redor, porque ela é o poder de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus é o nosso pão espiritual. Para termos uma vida forte, então, espiritualmente, precisamos nos alimentar dia a dia desse pão espiritual que é a palavra do Senhor. Pois ali nós temos também a participação de Cristo, que é o pão que desce do céu. No sentido espiritual, nós nos alimentamos de Cristo quando estamos estudando a palavra de Deus. E Cristo, então, nós podemos aprender que Cristo ele não vivia de uma forma egoísta, porque ele havia se alimentado da palavra de Deus quando estava aqui nessa terra. E ao praticar a palavra de Deus, ele não vivia de uma forma egoísta, mas vivia de uma forma em que ele praticava a palavra de Deus para benefício dos outros. Ele esvaziou a si mesmo para que o poder de Deus pudesse ser manifestado na sua vida. Quantas vezes o ser humano
contraditório, quer contar sempre as vantagens. Não, fui eu que fiz aquilo, fui eu que fiz aquilo outro, fui eu que fiz aquilo e aquilo outro. Na verdade, foi o próprio Cristo que realizou em nós, pelo poder da palavra de Deus. Mas Cristo, pelo contrário do ser humano, ele esvaziou a si mesmo, se submetendo à vontade de Deus. E muitas vezes nós queremos falar que nós que fizemos, eu que fiz aquilo outro, mas na verdade nós só fazemos alguma coisa quando nós nos submetemos à vontade de Cristo, à vontade de Deus. Aí sim as coisas correm bem e assim nós cumprimos o nosso papel aqui na terra como instrumentos da palavra de Deus. Ao nos deixarmos que Cristo nos use como instrumento, quando nós então nos alimentamos da sua palavra. Devemos receber a palavra por nós mesmos, a palavra de Deus, né? Do mesmo modo que comemos para obter nutrição. Não conseguiremos obtê-la pela mente de outra pessoa, então é um trabalho individual. Nós queremos aprender a palavra de Deus, queremos ser fortes espiritualmente, então cada um deve estudar a palavra de Deus, deve se alimentar espiritualmente, individualmente. Ninguém pode fazer um pelo outro o trabalho que é individual. Devemos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo para que possamos entender-lhe a palavra. Devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de examinar o pensamento que Deus colocou nele para nós. Precisamos nos demorar nesse pensamento até que se torne nosso, até que possamos saber o que diz o Senhor. Assim como o Filho de Deus vivia pela fé no Pai, também devemos viver pela fé em Cristo. Jesus se entregou tão plenamente à vontade de Deus que só o Pai aparecia em sua vida. Embora tentado em todos os pontos como nós, permaneceu perante o mundo intocado pelo mal que o cercava. Assim também devemos vencer como Cristo venceu. Se nós nos alimentamos da palavra de Deus, se nós nos entregamos a Deus como Cristo se entregou, nós também podemos vencer assim como Cristo venceu. O terceiro tópico nos fala o vinho que foi usado aqui na Santa Ceia. Qual tipo de vinho foi esse? A letra A. Que tipo de vinho que Cristo ofereceu nas bodas de Caná e na cerimônia da Santa Ceia? Isaías 65, verso 8. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto em um cacho de uvas. Dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, para que não os destruas. Que tipo de vinho Cristo ofereceu, então, ali nas bodas de Caná, na cerimônia da Santa Ceia? O vinho oferecido por Cristo, o vinho providenciado por Cristo para a prática da Santa Ceia foi o puro suco de uva. Foi o puro suco de uva, né? Não como o mundo ensina, que é um vinho alcoólico, né? Que é praticado hoje aí no mundo. Então Deus ele não utilizou bebida entorpecente para nos nos entorpecer a mente, para nos tirar da nossa razão. Cristo, Deus usou o puro suco de uva para então trazer à nossa memória esses emblemas sagrados. Deus não utilizaria algo que entorpece a mente do ser humano para usar como emblema sagrado que representa o sacrifício de Cristo e também representa a sua volta para buscar os redimidos. Diz assim a nota: o vinho que Cristo providenciou para a festa e que também forneceu aos discípulos como um símbolo do seu próprio sangue era o puro suco da uva. O profeta Isaías se refere a ele quando fala do vinho novo no cacho e diz: não o desperdiceis, pois há bênção nele. A Santa Ceia aponta à segunda vinda de Cristo. Foi projetada para manter viva essa esperança na mente dos discípulos. Sempre que se reuniam para comemorar sua morte, contavam como tomando o cálice e dando graças. Deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai.
encontravam conforto nas tribulações pela esperança do retorno do Senhor. Demasiado precioso para eles era o pensamento: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, que promessa, agora a letra B, que promessa preciosa se encontra em 1 João 1,7. Que promessa preciosa se encontra em 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então temos aqui a promessa de Cristo, quando nós mantemos comunhão com ele, quando nós nos voltamos para andar na luz, quando nós andamos na sua verdade, orientados pelo Espírito Santo, quando aceitamos a ação de Deus em nossa vida, mantemos comunhão com nossos irmãos, uns com os outros, e principalmente com Cristo. Então, Cristo nos purifica de todo pecado. Essa é uma promessa preciosa. Quando nós então andamos na luz, na verdadeira doutrina de Cristo, a respeito da Santa Ceia, da sua palavra no geral, nós andando nessa luz, vivendo em Cristo Jesus, ele nos purifica de todo pecado. A promessa então de que Cristo nos purificará. E o vinho aqui representa o sangue de Cristo no seu sacrifício, né? O sangue vertido por cada um de nós, o sangue derramado na cruz em favor de cada um de nós lá no Calvário. Isso é para nos lembrar que é o sangue dele que nos purifica de todo pecado. É para mostrar que a obra é de Cristo e não nossa. A justificação vem de Cristo, o verdadeiro arrependimento vem de Cristo. Nós somos salvos, perdoados, justificados somente por Cristo. É uma obra redentora completa em Cristo. E então, quando nós aceitamos andar na luz, praticando a sua verdade, ele nos purifica de todo o pecado. Então, essa situação aqui nos revela que somos salvos, perdoados, somente pelos méritos de Cristo. A justificação em Cristo Jesus. Se andarmos na luz, observando a sua palavra, então, tendo comunhão uns com os outros, tendo comunhão principalmente com Deus, com Cristo Jesus. Se tivermos, então, participando num relacionamento efetivamente íntimo com Cristo, nós seremos perdoados, seremos purificados dos nossos pecados. Nós seremos purificados dos nossos pecados se tivermos, então, vivendo uma vida de comunhão com Jesus. E quando aceitamos andar na luz, ele nos guia assim pelo Santo Espírito. O Santo Espírito nos guia em toda a verdade. A ideia de que a justiça de Cristo não nos é concedida por qualquer mérito da nossa parte, mas sim como um dom gratuito de Deus, é um pensamento precioso. O inimigo de Deus e do homem não deseja que essa verdade seja claramente apresentada, pois sabe que se o povo a receber plenamente, o poder dele será quebrado. Essa fé simples que toma a Deus pela palavra deve ser encorajada. O povo de Deus deve ter aquela fé que conquistará o poder divino. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Todos os que creem que Deus lhes perdoou os pecados, por amor a Cristo, não devem, por causa da tentação, deixar de prosseguir no bom combate da fé. Sua fé deve se desenvolver mais e mais até que a vida cristã e as palavras declarem: o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. O quarto tópico nos fala sobre merecimento. A letra A, quem pode participar da ceia do Senhor? 1 Coríntios 11, 27 e 29. E cite um exemplo de quando alguém participou indignamente dela. João 13 e 10. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. João 13, 10, 11 e 18. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Ora,
vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Então nós vemos aqui, irmãos, quem pode participar da ceia do Senhor. Será que nós somos merecedores de participarmos desses emblemas sagrados? Precisamos meditar sobre isso. Nós devemos, então, nos preparar para tomarmos a Santa Ceia, para fazermos parte desse serviço divino, para não praticarmos a ceia do Senhor indignamente. Participar indignamente é quando nós não reconhecemos os nossos pecados, quando nós não reconhecemos as nossas culpas e vivemos uma vida de pecado constante, porque assim nós não estamos reconhecendo a Cristo como nosso Salvador. Não reconhecemos que Cristo pode nos livrar do pecado. E quando nós participamos então da ceia sem reconhecer que precisamos de Cristo, nós caímos no desagrado de Deus. E se porventura nós praticamos algo, alguma situação, alguma prática que não é da vontade de Deus, nós devemos nos reconciliar com Deus antes de participarmos dos emblemas sagrados. E se porventura também praticamos alguma coisa contra o nosso próximo, desagradamos ao nosso próximo, ferimos ao nosso próximo, maltratamos em alguma situação, prejudicamos, nós precisamos resolver essa situação com o nosso próximo, precisamos nos reconciliar com ele para então podermos participar dignamente da ceia do Senhor, para não participarmos de forma indigna. Então precisamos fazer um concerto com Deus, para que Deus nos ajude, para estarmos sempre participando da Santa Ceia, mas agora de forma digna. E nós temos aqui um exemplo de uma pessoa que participou da Santa Ceia, dos emblemas sagrados, indignamente, que foi Judas. Judas não reconheceu o seu pecado, não reconhecia Cristo como verdadeiramente seu Salvador, continuou na prática do pecado, mesmo tendo chances ali na presença do próprio Cristo de reconhecer o seu erro, mas ele endureceu mais e mais o seu coração e ao praticar o pecado, ele não abriu o seu coração para Cristo, dando lugar ao verdadeiro arrependimento, mas assim ele continuou na prática do pecado. Então ele participou ali da ceia de forma indigna. Precisamos refletir como estamos praticando também a ceia do Senhor. Judas, o traidor, estava presente no serviço da Santa Ceia. Ele recebeu de Jesus os emblemas do corpo partido e do sangue derramado do Salvador. Ouviu as palavras: "Fazei isto em memória de mim." E sentado ali na própria presença do Cordeiro de Deus, o traidor meditou sobre as próprias intenções sombrias e nutriu esses pensamentos obscuros e vingativos. A letra B. Embora fosse um membro do grupo dos 12, por que Judas era indigno de coração para participar da Santa Ceia? Embora estivesse fazendo parte ali do grupo dos 12, por que ele era indigno? Vamos ler aqui a nota. Diz assim: Judas sentiu todo o poder persuasivo do amor de Jesus. Naqueles 3 anos e meio, Judas esteve com Cristo. Cristo tentou o alcançar de todas as formas. E naquela última noite também, Jesus tentou o alcançar de todas as formas. Enquanto as mãos do Salvador lavavam aqueles pés sujos e os enxugava com a toalha, o coração de Judas estremecia com o impulso de confessar o próprio pecado ali mesmo. Mas ele não se humilhou, endureceu o coração contra o arrependimento e os velhos impulsos abandonados por um instante voltaram a controlá-lo. Judas se ofendeu com o ato de Cristo ter lavado os pés dos discípulos. Se Jesus se humilhou tanto, pensou, então não podia ser o rei de Israel. Toda esperança de honra humana, mundana, num reino secular foi destruída. Judas se convenceu de que não havia nada a ganhar por seguir a Cristo, depois de vê-lo degradar-se, como pensava. Confirmou o próprio objetivo ao negá-lo e se declarar um iludido. Estava possuído por um demônio e resolveu completar a obra que havia concordado fazer, que era trair seu Senhor. Cristo lavou os pés de Judas,
mas o coração do discípulo não se entregou a ele, não foi purificado. Judas não se submeteu a Cristo. Existe no homem a disposição de estimar mais a si mesmo que ao próprio irmão, de trabalhar para si, de buscar o primeiro lugar. E muitas vezes isso resulta em más suspeitas e amargura de espírito. A ordenança que antecede a Santa Ceia deve dissolver esses mal entendidos para tirar o homem do próprio egoísmo, fazendo-o descer dos andaimes da exaltação própria para a humildade de coração que o levará a servir ao irmão. Então, muito importante aqui a palavra do Senhor para nós, né? Judas teve todas as oportunidades, sentiu o amor de Cristo muito perto, mas ele não abriu o coração, não confessou seu pecado, não se arrependeu dos seus pecados. Que preparação se destinava a suavizar aquele coração duro e que também é necessária para nós hoje? João 13, 14, 15. Ora, o seu Senhor, ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Cristo também estabeleceu a ordenança do lava-pés, né? E como uma forma de anterior, antes de começar ali, como preparação para a Santa Ceia, uma forma de suavizar, de quebrar o orgulho do coração do ser humano, né? Uma forma de humilhar, de nos humilhar diante de Deus e dos seres humanos, reconhecendo que o nosso próximo é superior a nós também, fazendo um trabalho ali de humildade, lavar os pés uns dos outros. Então Jesus instituiu tudo isso. E Judas, ao ver isso, ele ficou com raiva de Jesus, né? E falou: esse realmente não é o rei de Israel, se submetendo a situação tão degradante de lavar os pés dos discípulos, né? Mas ele então não havia entendido o que realmente era ser humilde de coração e o que era realmente se entregar a Deus verdadeiramente em favor do próximo. Então, ao tomar a Santa Ceia, ao instituir ali o trabalho da Santa Ceia, Cristo ainda deu uma oportunidade a Judas naquele momento, mostrando a sua necessidade de se arrepender dos seus pecados, da verdadeira humildade, mas ele então fez o contrário da vontade de Cristo para a sua vida. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e demonstrou a Judas, né, a humildade com que o ser humano deve reconhecer os outros superiores a si mesmo. Então, a prática do lava-pés instituído por Cristo, naquele dia também na Santa Ceia, como era uma forma de suavizar o coração de Judas, fazendo entender que deveria praticar o verdadeiro amor, a verdadeira humildade em relação às outras pessoas. O quinto tópico vem nos falando sobre um autoexame. Que nós devemos, então, fazer antes de participarmos da Santa Ceia dos emblemas sagrados. A letra A, o que devemos fazer antes de participar do serviço da comunhão? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, a Santa Ceia ela deve ser precedida de um autoexame, ou seja, antes de participarmos da Santa Ceia, precisamos examinar a nós mesmos, um autoexame, para ver o nosso estado espiritual diante de Deus. Será que estou sendo digno de tomar essa Santa Ceia? Então nós devemos fazer esse autoexame e olhar a nossa própria vida com auxílio do Espírito Santo, com base nas Escrituras Sagradas, fazendo então um autoexame, assim conforme a palavra do Senhor, alinhada à palavra do Senhor, né? Antes de praticarmos, então, a Santa Ceia, devemos fazer um autoexame da nossa própria vida, nosso estado espiritual, a nossa consciência. O Santo Vigia Celestial está presente nessa ocasião do lava-pés para transformar esse ato num exame de consciência para convencer do pecado e da bendita certeza dos pecados perdoados. Na plenitude da graça, Cristo está ali para alterar a corrente dos pensamentos que tem fluído por canais egoístas.
O Espírito Santo desperta a sensibilidade dos que seguem o exemplo do Senhor. À medida que lembramos da humilhação do Salvador por nós, pensamento à medida que lembramos da humilhação do Salvador por nós, pensamento se liga a pensamento. Invoca-se uma sucessão de memórias, lembranças da grande bondade de Deus e da graça e ternura dos amigos terrestres, bênçãos esquecidas, misericórdias de que se abusou, gentilezas desprezadas, tudo é trazido à mente. Manifestam-se raízes de amargura que têm sufocado a preciosa planta do amor, defeitos de caráter, negligências de deveres, ingratidão para com Deus, frieza para com nossos irmãos, surgem da memória. O pecado é visto sob a luz que Deus o vê. Nossos pensamentos não são pensamentos de complacência própria, mas de severa censura e humilhação de nós mesmos. A mente é vitalizada para quebrar todas as barreiras que causaram alienação. O pensamento e a fala maldosos são abandonados. Então nós vemos aí que devemos fazer um autoexame e também, naquele momento ali do lava-pés, devemos fazer mais um autoexame, né, que já devemos ter feito antes. E com certeza o Espírito Santo vai iluminar as nossas mentes, nos mostrando os pontos em que estamos em erro e que precisamos melhorar. E com certeza o Senhor nos dará a sua graça ao reconhecermos esses erros para melhorarmos e abandonarmos toda falha de caráter, tudo aquilo que não visa com a santidade de Deus. A letra B. Como podemos ser dignos de participar da ceia do Senhor? Reconhecendo nossos erros, entregando a nossa vida a Cristo, reconhecendo as nossas dificuldades, os nossos erros para com nossos irmãos, pedindo perdão pelos nossos pecados a Deus, reconhecendo que somos pecadores diante de Deus, e assim buscando uma nova vida com Cristo, fazendo concerto com Deus para participarmos da Santa Ceia agora de forma digna. Tudo isso vai nos ajudar a participar de forma digna diante de Deus, né? Primeira coisa, nos afastarmos do pecado, reconhecer nossos pecados diante de Deus, reconhecer nossas falhas com os nossos próximos, com os nossos semelhantes, e assim alcançaremos a forma digna de participar dos emblemas sagrados. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 28:13, 1 João 1:8 e 9. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançar a misericórdia. Então precisamos confessar os nossos pecados a Deus e abandonar o pecado. E assim seremos dignos de participar da Santa Ceia. 1 João 1:8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, aqui também temos a promessa do Senhor. Se nós confessarmos nossos pecados, Deus fará a obra de transformação na nossa vida, de purificação e justificação em Cristo Jesus. Pecados são confessados e perdoados. A subjugante graça de Cristo penetra na alma, e o amor de Jesus reúne os corações numa bendita unidade. Você se sente o mais indigno. Você que se sente o mais indigno, não tema entregar seu caso a Deus. Então, por mais que tenhamos ido tão longe, por mais que tenhamos caído tão longe da graça de Deus e do afundo no pecado, Deus ainda nos dá a sua misericórdia, ainda nos dá a esperança. Se voltarmos para Ele, confessando os nossos pecados e deixando os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ao entregar a si mesmo pelo pecado do mundo, Cristo assumiu o caso de cada alma. Que bonito, né? Que bênção. Ao entregar a si mesmo pelo pecado do mundo, Cristo assumiu o caso de cada alma. Que possamos, irmãos, a cada dia confiar nos méritos de Cristo para participarmos, então, dos emblemas sagrados de forma digna e buscarmos aprender mais e mais da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça para compreendermos o seu querer.